Olá a todos, bem-vindos a mais um estudo da série Disciplinas Espirituais em nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, é fácil e rápido. Esta é uma série voltada aí para os pequenos grupos, com 17 capítulos. Já estamos no 8º estudo. E caso você queira este material, na descrição do vídeo aí tem um link. Basta clicar nele e baixar o estudo, o arquivo, para que você possa acompanhar os estudos. Ou também, se você quiser, você pode estar pedindo aí para o ancião da sua igreja ou até mesmo para o diretor do pequeno grupo, para que ele possa fornecer esse material. Então vamos lá para o estudo de hoje. Antes disso, eu convido você aí para fechar os olhos para fazer uma breve oração. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Que o Senhor abençoe a cada lar, a cada família aqui representada. E abençoe a cada amigo que adentrou a este pequeno grupo para poder aprender um pouco mais a respeito do teu amor. Abençoe a cada um deles. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, vamos lá para o nosso estudo de hoje. É o estudo número 8, a respeito aí da disciplina da simplicidade. Então, nós vamos falar um pouco aí de simplicidade. E para você, o que é simplicidade, né? O que ela representa aí para você a respeito aí da simplicidade. Então vamos lá. O que mais você admira nas pessoas? O que mais te chama a atenção nas pessoas? Seu modo de vida, seu estilo de vida, o trato que ela tem com as pessoas, com seus semelhantes. O que mais te admira? O que mais te chama a atenção? E também, o que te chama a atenção quando você chega num lugar desconhecido e é bem tratado? O que mais lhe chama a atenção, né? Você de repente vai começar um trabalho novo, vai estudar numa escola nova, vai aí participar de uma nova igreja, ou até mesmo aí quando você entrou aí no pequeno grupo, o que mais lhe chamou a atenção no fato das pessoas ter te tratado bem? Qual foi a sua sensação? Qual foi a sua reação em ter sido bem recebido aí no pequeno grupo aí, até mesmo na casa a qual você está frequentando aí? E o que é simplicidade para você e o que ela tem representado aí na sua vida? O que significa simplicidade aí para você? E que ela representa aí na sua vida também ser simples, né? Às vezes a gente fala, a alimentação é simples, o vestuário é simples. Então, o que ela tem causado aí para você? O que representa a simplicidade para você? Hoje eu gostaria de falar aí a respeito do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo era um homem bastante culto, bastante letrado. Você conhece quem era o apóstolo Paulo? Você sabe aí o que ele representava ali, quais as características dele? Vamos falar um pouquinho aí a respeito de quem era Paulo, né? Para a gente se atualizar aí. Então, Paulo aí, na verdade, ele era um homem bastante culto, muito culto, frequentava aí diferentes ambientes, né? Ele também aí conhecia várias pessoas importantes e famosas aí da sua época, né? Um homem culto, letrado, frequentava diferentes ambientes. Acredito que também você deve conhecer bastante pessoas, deve frequentar bastante lugares, conhecer, não vou dizer pessoas famosas, né, mas alguém aí importante aí no bairro aí, né? Ele também aí conhecia muitas pessoas, né? Paulo aí também falava várias línguas, né? O grego, o aramaico, entre outras, né? Alguns estudiosos dizem aí que Paulo falava mais de 8 línguas aí. Então, para ver qual o nível de conhecimento. Então, tinha um vocabulário muito rico. Você percebe aí que ele gostava de ler, para que a gente possa ter um vocabulário bem variado, é questão de leitura, né? Então, você percebe que Paulo era um homem que gostava de muita leitura, né? E possuía uma inteligência privilegiada aí, né? Eu acredito que causa um pouco até de inveja aí sobre nós, né?
Já é difícil nós falarmos o português, imagine falar uma outra língua, né? Então você vê aí que Paulo ele falava aí 8 línguas no mínimo, aí. Pelo menos é o que dizem aí os estudiosos, né? Ele era bastante culto, mas o problema é que quando Paulo foi chamado aí para compor as fileiras de Cristo, havia aí um grande problema para ele, né? Faltava ali sabedoria e simplicidade. Né? O que adianta nós termos aí bastante conhecimento, o que adianta nós falarmos 10, 20 línguas, se falta sabedoria e simplicidade. Então esse era o problema de Paulo. Conhecia muito, mas quando ele teve um encontro com Cristo, sua vida mudou aí de uma vida, mudou-se de uma hora para outra, ou seja, deu uma volta de 180 graus, né? Quando nós temos um encontro com Cristo, a nossa vida é totalmente transformada. Passamos da água para o vinho. E não foi diferente com Paulo, né? Aconteceu isso com ele transformou-se. E nós vamos aí falar aí a respeito aí, eu gostaria de abrir aí Provérbios 8:5, que diz assim: entendei ao simples a prudência e vós nécio a sabedoria, né? Então, a importância de entender, né? Salomão aí nos chama a atenção, né? A própria Bíblia nos chama a atenção, né? Entendei, ó simples. Então, devemos ser o quê? A prudência para nós. A simplicidade, ela está ligada à prudência. E vós, né, nécios, né? Diz aí pouca sabedoria ou cabeça dura. Ele diz assim, ó, a sabedoria, importante entender a sabedoria. A prudência e a sabedoria, elas andam juntas, né? A simplicidade foi uma disciplina que Paulo teve que aprender para depois ensinar. Então, foi necessário ele aprender primeiro a ser simples, a usar todo aquele conhecimento de forma sábia, né? Então, ele, às vezes, você pode pegar aí na Bíblia, você vai ver os escritos deles falando que ele se fazia simples para atender os simples, se fazia culto para atender os cultos e assim por diante, né? Então, nós precisamos ter essa sabedoria, né? Simplicidade é uma disciplina a qual nós devemos aprender. Mesmo tendo elevado cultura, ele sempre procurava tornar sua pregação e ensinos o mais simples possível. E também ele teve grandes dificuldades, né, para poder se adequar a essa nova realidade. Para nós também não é diferente hoje, né? Nós temos que ter aí uma disciplina aí em relação à simplicidade, né? Não usar palavras difíceis, né? Às vezes você tem bastante conhecimento e aí quer para impressionar usa palavras difíceis. Não que seja errado, né? Mas o momento certo, o momento apropriado de usar palavras mais rebuscadas. E era assim que Paulo agia, né? No começo não, o que vinha ele falava e não se importava muito. Mas a partir do momento que ele começou a conviver com os apóstolos, a conviver com os discípulos de Cristo, ele foi percebendo o quão é importante isso, né? E olha só o que Salmo 116 fala, e abre aí sua Bíblia em Salmo 116. Ele diz assim, ó, 116:6, o Senhor guarda os simples quando me acho abatido, ele me salva. Então o Senhor guarda os simples, vê a importância aí da simplicidade. Então Deus nos guarda, o Senhor Jesus nos guarda quando nós estamos abatidos e ele nos salva. Paulo aí foi tocado enquanto ouvia os apóstolos que conheceram Jesus e com ele conviveram, né? Paulo foi aprendendo ali como que Cristo vivia, como que ele atendia as pessoas, e Paulo viu nisso o interesse de poder continuar esse ministério, né? Então, como que a gente vai ser simples? Vendo como Cristo viveu. Através da palavra de Cristo, através dos evangelhos, nós vamos ver Cristo atendendo as pessoas nas mais diferentes níveis da sociedade, né? Desde o mais rico até o mais pobre, desde um general, um soldado romano, até um pobre lenhador, um cego, um coxo. Ele sempre tratava as pessoas
com simplicidade, né? E isso chamou a atenção de Paulo, né? Interesse de continuar seu ministério usando os mesmos métodos. Quais são os métodos que você tem utilizado aí para alcançar as pessoas para Cristo? Quais as técnicas que você utiliza? A simplicidade tem feito parte das técnicas que você utiliza para alcançar as pessoas para Cristo? E interessante que as pessoas que iam até Cristo, elas não voltavam do mesmo jeito, né? Cristo é o maior exemplo da mais pura e desinteressada simplicidade. Eu gostaria que vocês abrissem aí a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, para o nosso texto da reflexão desta noite. Então nós vamos aí, abra aí a sua Bíblia. Mas antes disso, vamos orar. Querido Deus, querido Pai, estamos abrindo a Tua Palavra, e ao abrir a Sua Palavra, possa ser aberto também o nosso coração, o nosso entendimento. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos para o que o Senhor tem preparado para nós neste estudo. Tudo isso te pedimos por Jesus. Amém, Senhor. Então, o nosso texto para a reflexão deste estudo encontra-se aí em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. Então, 2 Coríntios, capítulo 13, capítulo 11, versículo 3, né? Me desculpe aí. Vê a preocupação que Paulo tinha para com a igreja de Coríntios, e também não é tão diferente para nós hoje, né? Eva foi enganada pela serpente, né? Ela foi usada de astúcia e a mente de Eva acabou sendo corrompida. E aí Paulo também tem essa preocupação de que nossa mente não seja corrompida e nem se desvie da sincera e pura devoção a Cristo, né? Nossa devoção, a nossa simplicidade. E aí, para você aí, na sua opinião aí, é fácil ter simplicidade nos dias de hoje? É fácil levar uma vida simples hoje, de acordo com os princípios bíblicos? O que você acha? Discuta aí com um pequeno grupo aí, discuta aí com as pessoas aí. É fácil levar uma vida simples de acordo com os princípios cristãos? O que você acha? Qual é a sua opinião a respeito disso? Uma vez que nós vivemos numa sociedade muito exigente, né? Cheio de cobrança, cheio de as empresas aí em busca de lucro, em busca de resultados, e aí a gente acaba deixando de lado a família, às vezes os amigos, devido à cobrança para poder colocar as coisas em ordem, né? Mesmo meio a tantas cargas emocionais e correrias, precisamos cuidar para não ser frios e indiferentes com as pessoas, né? É tanta cobrança que a gente acaba se tornando frios, né? Indiferentes. Quantas pessoas aí passando necessidade, quantas pessoas aí a gente olha os noticiários aí, tanta morte, tanto assassinato, que a gente acaba até com a mente um pouco cauterizada. Ou seja, a gente acaba ficando frios e indiferente com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. Será sábio da nossa parte em nossos relacionamentos, seja familiares, trabalhistas, estudantis ou outro. Colocar aí as pessoas acima de tudo, ou seja, né, viver de forma simples e lembrar que as pessoas, elas são importantes, né? Devemos fazer da simplicidade uma técnica, né? Devemos fazer a simplicidade como algo do nosso dia a dia. Devemos fazer a simplicidade uma técnica dos nossos relacionamentos. Então, para melhorar o nosso relacionamento, né? Então, a simplicidade, ela deve fazer parte do nosso dia a dia. Por mais que seja aí a carga aí seja pesada, por mais que seja difícil, por mais que haja a cobrança, né? Nós devemos andar com simplicidade, viver com simplicidade,
de acordo com a palavra de Deus, né? Por mais que você, no ambiente de trabalho, seja um ambiente pesado, um ambiente carregado, né? Muitas vezes as pessoas querem puxar o nosso tapete para alcançar o sucesso a qualquer custo, né? Por mais que a gente diga que não, mas chega uma hora que a gente acaba não aguentando mais e acaba cedendo à pressão, né? Acaba desistindo disso. Então, e aí acabamos olhando com indiferença e acabamos, de certa forma, aí, como podemos dizer, descontando nas outras pessoas, né? Então devemos tomar muito cuidado com isso. O cristão ele deve andar com simplicidade, andar de acordo com a palavra de Deus, né? Mas a questão é fácil viver na simplicidade no dia de hoje, né? Então, a simplicidade não significa abandono de metas, romper com projetos, nem muito menos é um tipo de descaso ou covardia. Eu não posso considerar, não podemos considerar a simplicidade como algo que eu tenho que deixar as minhas metas, os meus sonhos, até mesmo abrir mão dos nossos relacionamentos, da nossa família. E por outro lado também não é um descaso, também não é uma covardia ser simples, né? Poucas pessoas estão preparadas para conviver de forma simples ou até mesmo em locais de pouco relacionamento e de muita pressão. Em algum momento ela vai acabar cedendo. Então, você não precisa abrir mão dos seus sonhos para viver na simplicidade, né? Nós precisamos viver de acordo com a palavra de Deus, viver de acordo com os ensinamentos deles, né? Quando nós vivermos a simplicidade da sua forma, na sua maneira mais pura, teremos mais respeito uns pelos outros no convívio saudável e de paz. Veja como há diferença quando você vive a simplicidade de acordo com a palavra de Deus. Você terá mais respeito, nós teremos respeito um pelo outro, pelas pessoas que estão ao nosso redor. E aí o convívio, né, é mais saudável e aí o ambiente se torna mais prazeroso, né? Então percebam aí a diferença quando a simplicidade faz parte do nosso estilo de vida, né? Olha, Mateus capítulo 10, versículo 16. Olha o que Cristo falou aos discípulos e é tão atual para nós hoje, né? Eu os estou enviando como ovelha entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Olha só que ensinamento muito poderoso eles, né? Então, não é diferente de nós hoje. Nós estamos sendo levados aí a um covil de lobos, né? Veja aí a pressão no trabalho, a pressão na escola, né? Então você está entre lobos ali, né? Então, o que Cristo fala? Olha, seja prudente. Pense no que você vai falar, na forma como você vai falar. Seja simples, né? Seja simples, que a simplicidade faça parte do seu dia a dia, né? Então, seja simples aí como as pombas. A simplicidade, a disciplina da simplicidade é uma técnica de relacionamento. Então, Jesus orientava os seus discípulos a usar-se no ministério e na sua vida, no dia a dia. E não é diferente disso, né? Simplicidade aí né? Nós devemos aí ter simplicidade na forma como falar, na forma como expor. Então veja aí, ó, simplicidade é falar e pregar com autoridade sem ofender o ouvinte, né? Sem ofender as outras religiões. É falar com simplicidade, pregar, falar a palavra de Deus. Falar a palavra de Deus não é ofender as pessoas, né? Ofender o ouvinte. Outro detalhe aí, é expor com educação e opinião firme, sem jamais trair os princípios do reino de Deus. A gente não precisa ficar discutindo, né? Mas expor, coloque o seu ponto de vista, a sua opinião. Nós vamos divergir um dos outros, mas isso jamais deve ser um motivo para brigar, um motivo para entrar em discussão. Devemos expor de forma educada, uma opinião firme, né? Ser firme não é ser intolerante, intransigente, mas não podemos abrir mão dos princípios do reino de Deus.
E outro detalhe aí, né? Falar a verdade com propriedade e com conteúdo convincente, né? Falar não apenas por falar, mas ter certeza daquilo que você está falando, falar daquilo que você realmente sabe, que você tem a certeza, né? Falar a verdade com propriedade, né? Não falar simplesmente da boca para fora, tá certo? A simplicidade na vida cristã, ela deverá ser vista como um comportamento ético e respeitoso. A simplicidade, ela vai atrair as pessoas, ela chama a atenção, né? E isso tem que fazer parte do nosso dia a dia, isso tem que fazer parte do nosso viver como cristão, né? A simplicidade na vida cristã deverá ser vista como um comportamento ético e respeitoso. Ela vai atrair as pessoas, ela vai chamar a atenção ao apresentarmos os princípios do reino do céu de forma clara, de forma concisa, né? Então, nós devemos seguir os ensinamentos de Cristo. Cristo foi o maior exemplo. Eles devem trazer esperança para o ouvinte, né? Não podemos, assim, dificultar, nem alterar, eliminar as orientações da palavra de Deus. De jeito nenhum. Nós temos que falar da forma como ela está escrita, mas de uma maneira simples e clara para que a pessoa possa entender, né? Não podemos dificultar a, a vida das pessoas. A simplicidade aí, né, ela deverá ser honesta e nunca intencional. Cristo ia até as pessoas de forma honesta, ela não tinha segundas intenções, tá? Pois nem todas as pessoas simples praticam a simplicidade. Essa que é a grande verdade, né? Nem todo que é simples pratica a simplicidade. Ser simples é uma coisa, colocar em prática a simplicidade é outra. O que é ser simples? O que é ser simples para você? Às vezes uma comida simples, né? Talvez a pessoa olhe para você, mas você está vestindo uma roupa simples, ele vive numa casa simples, então há diferença. E simplicidade? A forma como você fala, a forma como você se põe, a forma como você expõe um determinado assunto, ou esclarece um determinado assunto, isso é ser simples. Né? Você não fica dando rodeio, você não fica tentando encontrar palavras difíceis, complicadas para dar um exemplo. Não, você vai colocando de forma simples, mostrando o passo, às vezes mostrando passo a passo. Isso é simplicidade, tá certo? E às vezes, né, nós somos mal interpretados por termos atitudes que chamam a atenção das pessoas, mas, queridos, todo verdadeiro cristão deve ser uma pessoa simples. Jesus é o nosso modelo. Ele nos ensinou que o evangelho eterno é simples, firme e justo, né? Nós devemos aí praticar aí a simplicidade aonde quer que esteja, no lar, na escola, no trabalho, na igreja, não importa onde você estiver. Nós, como cristãos, nós devemos pôr em prática a simplicidade no nosso dia a dia, no nosso conviver com as pessoas, no nosso trato com a pessoa. Que nossa marca mais conhecida e interpretada seja a simplicidade. Essa deve ser a marca do cristão, essa deve ser a nossa marca. O nosso falar, o nosso agir, o nosso trato para com as pessoas. Como que você tem tratado as pessoas? Como que você tem agido com as pessoas? Então isso é simplicidade, né? Então, ter um tato com as pessoas, né? Atender às suas necessidades, entender sobre o que ela está passando. Isso é ser simples, isso é ter simplicidade no dia a dia. Queridos, tudo que, né, o nosso Deus é um Deus poderoso, ele é infinito, eterno, mas sempre nos trata com muita simplicidade. Interessante que tudo o que nós precisamos para viver recebemos diariamente de suas bondosas mãos. Tudo que eu tenho, tudo que você tem, tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, nós recebemos diariamente das mãos de Deus. Saúde, alimento, tudo. Deus, você vê como que Deus se preocupa
em todos nós, né? Precisamos parar de complicar a nossa vida e dos outros. Precisamos, assim, melhorar, né, o nosso relacionamento com Deus, para que nossa conduta seja um reflexo evidente da verdadeira simplicidade. O problema é que a gente complica muito, né? Deus deu a vida de uma forma tão simples para a gente, para que a gente pudesse viver de uma forma simples, de uma forma, né, de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua vontade, e muitas vezes nós complicamos o nosso viver. E não só nosso, né, mas nós complicamos das pessoas que estão ao nosso redor. Então, muitas vezes a gente acaba prejudicando, né, atrapalhando a vida dos outros, né? Então, a gente tem que viver de uma forma simples, de uma forma de acordo com a palavra de Deus. E lembre-se, tudo o que precisamos para viver, recebemos diariamente das suas bondosas mãos. Deus tem nos dado tudo o que nós precisamos para viver. Abra aí a sua Bíblia em Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. Paulo, vê a citação de Paulo, né? Depois de ele era um homem estudioso, né? Nós vimos aí quem era Paulo, conhecia mais de 8 línguas, falava aí, né? E olha só o que ele, depois de tudo isso, depois de ter convivido ali com os apóstolos, visto a respeito de Cristo e também colocado as suas vidas nas mãos dele, e ali quase no seu final de carreira, olha o que ele fala aí. Filipenses 3:8. Sim, na verdade também tenho como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Olha só, né? Você viu aí? Tudo aquilo lá, todo esse conhecimento, toda aquela bagagem que Paulo tinha. Quando ele entrou em contato com Cristo, ele viu a excelência da vida, ele viu como era o proceder de Cristo. Ele viu que tudo aquilo não significava nada, a não ser ganhar a vida em Cristo. Esse é o maior segredo, né? Não é que esteja errado você ter suas coisas, não, querido, não é isso. Deus quer que você tenha as coisas, por isso que Ele nos dá tudo que nós precisamos para o nosso viver. Mas Ele quer que a gente vivamos com simplicidade. Ele não quer que os bens materiais que nós vamos conquistando ao longo da nossa vida, da nossa carreira, né? Ele não quer que os nossos estudos, né? No meu caso, eu tenho 2 faculdades. Ele não quer que as 2 faculdades sejam maior e melhor do que ele. Não. Ele quer utilizar o meu conhecimento, o seu conhecimento. Ele quer ganhar. Ele quer utilizar o que você tem para que eu possa alcançar as outras pessoas, para que, né, a gente possa ganhar a Cristo. Reconhecer de que cada coisa que nós temos e possuímos é um dom de Deus. É um presente de Deus para a nossa vida. É isso que Ele quer que nós façamos, é isso que Ele quer que nós entendamos. Estamos chegando aí ao final aí, né, do nosso estudo de hoje. A simplicidade fará mais sucesso do que se você possa imaginar, né? Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, quando nós fazemos da simplicidade como um estilo de nossa vida, a simplicidade fará mais sucesso de tudo que nós temos ou possuímos. Deus vai nos dar tudo o que nós precisamos. Então, que nós possamos viver com simplicidade, né? No trato com as pessoas, do nosso conviver. Para Paulo, né, Cristo estava acima de tudo. Conhecer Jesus é saber viver acima de qualquer proposta, né? A simplicidade fará mais sucesso do que você possa imaginar. E você e eu, que nós possamos entender a respeito disso, né? Que Cristo está aí, veio para fazer com que nós vivamos de uma forma simples, mas de acordo com a sua palavra. Espero que você tenha gostado do estudo de hoje. Para encerrar, vamos orar a Deus. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Ajuda-nos a viver de forma simples, de acordo com a Tua palavra. Possamos alcançar as pessoas não
alcançar ela através da simplicidade, que elas possam ver a simplicidade não como algo intencional, mas como parte da nossa vida. Que possamos fazer e agir de acordo com a tua vontade e aprender conforme o Senhor tem nos ensinado através da tua palavra e através do teu viver. Abençoe a cada irmão, a cada irmã e a cada amigo neste pequeno grupo. Dê um bom... Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aguardo vocês aí no próximo estudo. Que Deus os abençoe e até uma próxima oportunidade.